Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 13 de dezembro do ano 2000. Dois caminhos a percorrer. Os individualistas jamais concordaram com a cautela na paciência de ficar esperando a promessa que Jesus nos fez, depois que sofreu tudo o que tinha que sofrer para redimir os nossos pecados. Mas os homens não chegaram a ver completamente este fenômeno. Um ser aguentar tanto sofrimento por amor a nós. Já os que conseguem enxergar um pouco disto não são considerados pessoas normais, mas sempre foram considerados débeis mentais. Imaginem se todos que morreram no amor de Deus fossem loucos. O que seria então o céu? Para esses o céu não existe, e muito menos os santos. Então o que pode acontecer se a nós desprezam? Para esses, Jesus mentiu na cruz. Irmãos, qual dentre os santos que veio primeiro a ser beatificado e depois canonizado sem ter feito nada aqui na terra? A loucura com a qual nos tratam é um dos pecados mais graves, porque primeiro atinge Jesus para depois chegar até nós. O que acontece é simples de entender. Deus, sendo por nós, quem poderá vir contra, tirando-nos nossos direitos? Se somos santos, foi pelo sacrifício que passamos na terra, por amor a Jesus. Todos nós aqui no céu, se recebemos o nosso galardão, não foi com ouro nem com prata que recebemos este prêmio, e sim pela obediência e dedicação à Santíssima Trindade e à Sagrada Família. A eles é que devemos, e não foram homens quaisquer que nos fizeram santos. Tudo o que vem ocorrendo nestes tempos modernos é por causa de uma das mais tristes descrenças que se chegou a este ponto. São dois caminhos totalmente diferentes um do outro. O que nos trouxe até aqui, este caminho foi Jesus, para termos parte com Ele, com todos os anjos e com sua Santa Mãe, que é nossa também. Reparem, irmãos, que muitos estão sendo comprados para negar a divindade do Salvador da humanidade. Para esses, já não há mais necessidade de se ter tanta delicadeza na frente do Santíssimo Sacramento, mas basta fazer um sinal da cruz. De costas, de frente ou de lado, tudo é válido. Isto para alguns que ainda acreditam um pouco, mas a maioria já ultrapassou tudo isto. Os que creem fielmente, esses são como noites de pouquíssimas estrelas no céu, onde dá até para contá-las. Assim é o que vimos daqui do céu. Meus irmãos em Cristo, da verdade ninguém pode fugir. Na realidade, este é o tempo certo, o fim, mas a tal hora ninguém sabe. Só podemos dar testemunho através deste instrumento de Deus, como está muito próxima a sua chegada novamente no meio do seu povo. Sentimos que a sua necessidade é esta: voltar o quanto mais rápido possível, porque o demônio está muito feroz, por ter alguém contando seus podres, sua maldade, sua vingança, e tudo isso será descoberto a qualquer momento. Então, os que deram ouvido a ele irão morrer de pavor, por não terem mais volta. Daniel. Vou comentar só um pouquinho. Ontem, no aniversário da Aline ali, o Eugênio estava me mostrando um áudio de um sacerdote que ele tem contato, né? E ele passou para mim o áudio, eu estava ouvindo. Esse sacerdote, aparentemente, né, conservador também, ele diz ali: as pessoas que apoiam o comunismo, as pessoas que apoiam essa ideologia de gênero, as pessoas que apoiam que entrou na igreja, né, fugiu o nome agora, a teologia da libertação, essas pessoas deveriam ter vergonha, porque sabem que existe erro nisso daí, e é erro grave. Então, como concordar com isso?
né? Esse sacerdote está falando. Depois, então, como está todas claras, né? Tocou também no assunto sobre a esquerda, né? Como apoiar aquele que lá está. Declaradamente, ele está dizendo a todos o que ele quer, como quer fazer, qual a proposta dele. Então, um cristão deveria sentir vergonha de apoiar esse lado. E é verdade, né? É verdade, porque como Daniel está falando na mensagem aqui, ó, às claras está ficando, né? Mas Jesus tem que voltar. Sentimos que a sua necessidade é esta, voltar o quanto mais rápido possível, porque o demônio está muito feroz por ter alguém contando os seus podres, que é só o quê? A maldade, sua vingança, e tudo isso será descoberto a qualquer momento, mas já está mais do que as claras para nós, né? Então, como concordar ou apoiar esse lado? Ele diz ali, né, depois que entrou essa teologia da libertação lá na igreja, botaram Jesus lá no porão. A proposta deles era essa, né? Tirar Jesus do centro e colocaram ele lá no porãozinho da igreja. Como está falando aqui, ó, tanto faz fazer o sinal da cruz de frente, de lado, de costa, porque lá onde ele está, que é o lado, ou se não lá nos fundos mesmo, as pessoas não têm mais como adorar ele, de joelho, de frente para ele. Passam por ele como se fosse nada, e aí ele cita, né? Quando tira-se o chefe da casa do centro da casa, essa casa desanda. E é verdade, né? Tiraram Jesus do centro. Quando acham alguém que quer adorar, são tratados como débeis mentais. Nós que procuramos fazer, né? Não estou falando que nós fizemos o correto, nós procuramos fazer o correto, somos tratados como loucos. As pessoas não querem estar junto da gente. Vocês podem perceber, eu acredito que acontece isso com vocês também. Os nossos próprios parentes têm vergonha da gente, não querem estar junto. E é por quê? Porque querem estar lá do outro lado, com as coisas do mundo, né? E a gente demonstra que não aceita, e nós precisamos ser sinceros. O ser humano, o homem e a mulher, ele tem que ser sincero, tem que mostrar a sua integridade. O homem é um homem, a mulher é uma mulher. Fora disso, nós estamos indo contra Deus. Se Ele me fez um homem, eu não posso mudar nada em mim. Eu sou um homem, a mulher é igual. Mas para acompanhar as coisas do mundo, então a gente vai aceitando. Aí está o erro. Permite-se um pouquinho, quando a gente percebe, já tomaram conta de tudo, né? Como está aí agora. Se for lutar pela verdade, nós estamos errados. Agora, o que é podre pode estar na mídia, em todos os lugares, em todos os lares, em todas as repartições públicas, mas Deus não pode estar. Qualquer nojeira pode estar lá, mas um crucifixo teve que ser tirado. Então a verdade tem que se calar, mas nós não precisamos nos calar. Deus espera os soldados fiéis, né? Nós precisamos ser sinceros para Deus, fiéis para Deus e não para o homem. E as pessoas percebem isso também. Agora tive que conversar com um advogado nesse processo de o padre se afastar da igreja, para procurar os documentos da igreja aqui, procurar me apoiar um pouco juridicamente também, né? Conselho de um advogado. E aí ele me marcou o horário lá fora do horário dele, já era noite, e eu disse para ele que queria saber um pouquinho, disse, a história é longa, a história não é, a história da palavra viva de Deus não é assim, né? Teria que ter bastante tempo. Ele cruzou o braço e disse, eu tenho todo o tempo. Então, quer ouvir? Então vamos conversar. Contei tudo para ele, né? Daqui do santuário, do pai, ele ficou admirado. Falei que nós somos excomungados da igreja, mas essa excomunhão não existe. Ele disse, claro que não, isso não existe mesmo. É um advogado trabalhista, né? Então ele ficou muito admirado com essa história. Então, quando as pessoas procuram saber da verdade, nós não podemos nos calar. Eu não fui lá, né, ser intrigante e expor para ele nossa história. Não, ele quis saber. Cruzou os braços e disse, eu tenho todo o tempo possível. Então, queria ouvir. E gostou do que ouviu, né? Mexendo agora também com a manutenção aqui da igreja, tive que refazer novamente todos os extintores aqui da igreja, né? A área de incêndio, lá na loja também. O rapaz perguntou, para que tanto extintor? Eu falei que é para uma igreja, mas que igreja? Contei. A história é longa, queres ouvir? Quero ouvir. Contei para ele a história toda também, quase 3 horas lá. Ficou admirado, eles não conhecem nada disso aqui.
Nunca ouviram falar. Pois é, mas nós já estamos aqui em Balneário 32 anos. E foi bem divulgado aqui no Balneário também. É porque as pessoas não querem ouvir, né? Não querem saber da verdade. E o nosso trabalho é isso aí, é evangelizar, não invadir a casa de ninguém, não invadir o momento livre das pessoas, mas se as pessoas querem ouvir, fale a verdade, sejam sinceros, fale da roupa. Eu falei da roupa para eles tudo. Ele perguntou, né, mas como? Ele falou assim, mas as pessoas que acompanham vocês lá no santuário, depois que sai de lá, se eles botar uma roupa curta, pode? Eu não mando na vida das pessoas. Mas quem acompanha e faz isso, está sendo infiel para quem? Para a igreja? Para si próprio, porque Deus vê tudo, né? Eu falei para ele, pois é, mas vocês aceitam? Se eu não posso mandar, né? Como é que a gente vai mandar? Eu vou saber da vida das pessoas lá fora? Infelizmente, essas pessoas que fazem isso, usam um traje correto aqui no santuário e lá fora fazem outro tipo, infelicidade para eles. Estão sendo infiel para si próprio, porque a Deus ninguém engana, né? Deus vê tudo. Como aquela passagem que eu li na rádio um dia. O que a gente tem que ter a certeza é que Deus me vê. Isso eu tenho que ter certeza, né? Ele sabe e Ele me vê. Então tudo que eu faço não adianta se é escondido. Para Deus não é escondido nada. E Ele fala, né? O nosso anjo da guarda está anotando tudo o que a gente faz de bom e de ruim. Depois vai para a balança. Se o que eu fiz de ruim pesar mais, não tem mais o que chorar, né? Está anotado. Então nós precisamos ser homens e mulheres íntegros, pessoas de boa índole. Mesmo que nos façam o mal, não retruque, não devolva o mal. Eu sei que é difícil, logo eu falar isso, né? Que sou tão enérgico nessa parte de tomar lá da cá, mas eu estou aprendendo também, e o correto é isso daí, não devolver o mal com o mal. Devolva o bem que essa pessoa vai perceber. E quando a gente é justo com Deus, a qualquer momento essa pessoa que se acha injustiçada vai perceber que não é injustiça, simplesmente é o cumprimento do dever. As pessoas, como estou falando, eles sabem da verdade também, principalmente quem já passou por esse caminho e hoje luta contra. Eles lutam contra porque querem tentar derrubar o santuário, tentar derrubar essa obra, mas não vão conseguir, porque eles mesmos sabem da verdade. Então é uma luta constante, né? Tem um filme que eu vi também agora essa semana, não é muito bom de ver, né? Porque mexe com coisas do inimigo, mas me falaram que era interessante e eu fui ver. E tem uma passagem ali que eu achei interessante mesmo, e aconteceu com a gente, né? Como o inimigo ele é astuto, ele mexe lá dentro do nosso ser, né? Ele diz para um padre lá que se formou padre, e o pai dele faleceu, e ele sabia qual era o motivo, né? O inimigo, né? Falando pela boca de um possesso. E ele diz, por causa do teu Deus, o teu pai morreu sozinho. Teu pai morreu abandonado por vocês próprios. Eu já me lembrei do meu pai na hora, né? O pai não morreu sozinho, mas o inimigo faz botar isso na cabeça da gente. Nós não estávamos lá no momento, mas Deus estava com certeza, né? Os anjos e os santos estavam lá confortando ele. Mas o inimigo ele é astuto. Ele quer nos ganhar, ele quer mexer com a nossa sensibilidade, né? E ele diz, e agora ele está aqui comigo sofrendo para a eternidade. E o padre se desespera num momento, né? Mas depois volta para a realidade e percebe que é um truque do inimigo aquilo ali. Então nós passamos por isso também, né? O inimigo ele fica o tempo todo nos cutucando. Não valorizem isso. Valorize aquilo que Deus nos ensinou. Se a gente procura fazer a vontade dele, ele jamais se afasta de nós. Acreditem nisso. Se estamos fazendo a vontade de Deus, e aí vamos dizer assim, mas como é que tu sabe que está fazendo a vontade de Deus? Meu Deus, nós temos 2000 anos de história. Não aconteceu isso agora. E para reforçar essa nossa crença, Deus mandou esse profeta, mandou essas 4.708 mensagens para a gente ter certeza que estamos fazendo a vontade de Deus, né? Então ele diz, eu, meus anjos e santos, minha Santa Mãe, estamos sempre junto com vocês. Acreditem nisso. Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui,